Om Brahmanandam Paramasukadam Kevalam Jnanamurtim Dvandvatitam Ganganasadrisham Tattvamasyadilaksham Ekam Nityam Vimalamachalam Sarvadi Sakshibhutam Bhavatitam Trigunarahitam Sadgurum Tam Namami. Querido buscador da verdade, bem-vindo. Esta obra que vamos avaliar é um dos diálogos mais sagrados, pois ele acontece entre dois seres despertos. Astavakra, que passa seus ensinamentos para todos aqueles que buscam liberdade, e o rei Janaka, que era discípulo de Astavakra e se autorrealizou, realizou o Self. Então, nesta obra, vocês vão ter acesso direto aos ensinamentos de um ser desperto para que também possam atingir a liberdade e à visão de qual é a experiência, por assim dizer, de um ser desperto. Como é que ele vive, qual a sua experiência. Então, encham o vosso coração com devoção, com reverência, pois essa é a melhor forma destes ensinamentos brotarem dentro de vós. Que todos vocês possam encontrar liberdade. Ora, continuando para o quarto capítulo do Astavakra Samhita, glorificação da autorrealização. Então, após as observações, os questionamentos pertinentes de Astavakra, rei Janaka responde glorificando a autorrealização. O homem de entendimento, o conhecedor do Self, que joga o jogo da vida, não tem semelhança com as feras iludidas que sobrecarregam o mundo. Então, o homem de entendimento porque ele sabe quem ele é, ele conhece a natureza da existência, da realidade, do Self. Então, ele é aquele que entende, é o homem de entendimento real, não é? O conhecedor do Self, que joga o jogo da vida. Então, para ele, é um jogo. Não é como para o homem iludido, como as feras iludidas que sobrecarregam o mundo. Sobrecarregam o mundo porquê? Porque através das suas ações buscam resultados concretos, buscam ganhar alguma coisa, buscam tirar algum tipo de vantagem, buscam realizar seus desejos, associando os desejos às ações que observam do seu corpo, dos corpos alheios, etc, etc. Então, estes seres tentam buscar e retirar além do que é possível do mundo. Por isso, sobrecarregam, porque o mundo não tem isso para dar. O universo não tem isso para dar. Então, eles sobrecarregam a Terra, não é? O mundo. Então, e este conhecedor do Self não tem nenhuma semelhança, no sentido de que ele transcendeu a dualidade, ele se estabeleceu na unidade. Os pares de opostos já não o afetam, já não o tocam, ele não almeja mais a realizar seja lá o que for. Então todas as ações são espontâneas, elas não têm desejo associado, elas não têm a expectativa de um determinado resultado. Mas ele joga o jogo da vida, ou seja, ele se comporta de um jeito, por vezes, dependendo muito de muita coisa, não é? Ele faz como se estivesse vivendo a vida, como se estivesse levando as coisas a sério.
Mas quem observa o tempo suficiente vai conseguir perceber que tão depressa dá importância a uma coisa como a esquece e depois vai dar importância a outra, ou não vai dar importância a nada, e depois pega nisto com toda a intensidade e depois larga. Não há uma... Agora, se é observado um pequeno espaço de tempo, é óbvio, tudo depende de quem está a observar, dos olhos e daquilo que os olhos podem ver. Mas pode parecer uma pessoa comum se comportando. Mas tem muita diferença. Aquele não é um ser comum. Ele sabe que aquele corpo não é dele. Ele sabe que aquele corpo é um corpo de sonho num mundo de sonho. Ele sabe que nada disto existe. E, acima de tudo, ele já chegou onde ele queria chegar. E ao chegar onde ele queria chegar, ele percebeu que era tudo um sonho. Não tem mais nada. Então, como num sonho, como alguém que iria para um sonho, sabendo que era um sonho, e brincaria com o sonho, dentro do sonho, brincar e tal, não é? Ah, que divertido, que legal. Assim, o buscador não, o conhecedor da verdade, também se comporta da mesma forma. E ele começa aqui por esclarecer que o conhecedor do self não tem nenhuma semelhança, ou seja, tudo aquilo que esteja a ser observado numa pessoa comum e num conhecedor da verdade não tem qualquer semelhança entre eles. As ações de um conhecedor da verdade são espontâneas. Elas nem tão pouco geram mais karma, porque não tem mais ninguém ali para receber aquele karma, para desfrutar daquele karma, quer seja positivo ou negativo. E então, este ser que está além dos pares de opostos, já transcendeu, já não tem mais desejos. As suas ações não almejam o mesmo que as outras almejam, até porque elas não partem da ignorância. Logo, não tem nenhuma semelhança. E para o buscador, para o conhecedor da verdade, é uma brincadeira apenas. E às vezes até para ensinar buscadores da verdade ou não perturbar as pessoas comuns, ele aparenta estar envolvido com as coisas da mesma forma que todo mundo. Mas aí já são outros mistérios. Mas, no primeiro verso, ele esclarece que não, estás a comparar uma coisa com a outra, mas não tem nada a ver. Depois continua. O yogi não se sente exaltado ao permanecer naquele estado que Indra e os outros deuses anseiam e por isso ficam infelizes. Então, aqueles que buscam a realização suprema, não é? Não só os buscadores comuns, mas também os próprios deuses, não é? Até mesmo Indra, que é o rei dos deuses, não é? Eles anseiam por esse estado e por isso ficam infelizes, pois ainda vivem na dualidade, não é? E anseiam por resultado. Já para esses conseguir esse resultado, ou quando um buscador tem uma experiência espiritual sublime, aquilo é avassalador, é uma coisa fantástica, grandiosa. Já para o conhecedor da verdade, é o estado normal. Não tem... Não é? Se alguém perguntar, e aí, como é a autorrealização? Como é? Normal. A diferença é que o normal deste ser e o normal de um ser em ignorância é completamente diferente. Mas é normal. Não é novidade. Se houve alguma novidade,
Foi no aparente tempo que não havia autorrealização. Mas após a autorrealização, é como se o período da ignorância fosse apenas uma fração de segundo perante a eternidade, sem qualquer relevância. Imagina-se que aquele estado, chegar lá, nossa, legal, é regressar ao normal. Continuando. Certamente, o coração daquele que conheceu o Self não é tocado por virtude ou vício, tal como o céu não é tocado pela fumaça, mesmo que aparente ser. Não é? Então, quando a fumaça sai pelo céu, ela parece que está a tocar o céu, mas não está. Da mesma forma, não é? O coração daquele que conheceu o Self não é tocado por virtude ou vício, mesmo que aparente ser. E quem observa, não é? um conhecedor da verdade, muitas vezes pode se comportar como uma pessoa comum, aparentando estar sendo tocado por esses pares de opostos. Mas ele transcendeu. Isto será muito mais bem explicado para a frente. Não é? Mas aquele ser que conheceu o Self não é mais tocado pelos pares de opostos, pela virtude ou pelo vício. Não o afetam, são completamente irrelevantes. Então, mais uma vez, não tem nenhuma comparação. Absolutamente nenhuma. Não é? Mas para aquele que virtude ou vício é muito importante, para aquele que está trilhando um caminho. Mas para aquele que despertou, isso é irrelevante. Ele não vê mais a dualidade. A dualidade é vista pelas consciências duais. E são essas que trazem todas as observações e os julgamentos e etc. Este ser está além de tudo isso. Quem pode impedir essa grande alma que conheceu este universo inteiro como sendo o Self apenas, de agir espontaneamente? Então, este ser sabe o que é o universo, sabe o que é a existência. Sabe que é apenas o Self e que ele é o Self. Quem o pode impedir de agir espontaneamente? As ações surgem espontaneamente para ele. E ele não associa nada com essas ações. Nenhum tipo de desejo, nenhum tipo de medo, nenhum tipo de expectativa. Então as suas ações podem-se dizer, no mínimo, espontâneas. Não é? Espontâneas porque elas não têm um propósito anterior. Diferente de um ser iludido, que está cheio de propósitos, lutando por objetivos e adaptando aquilo que aparenta acontecer às necessidades e às suas expectativas. Já num ser desperto, se as ações pertencem a alguma coisa, pertencem àquele corpo. E vão se exaurindo à forma que vão acontecendo, à medida que vão acontecendo. Mas o conhecedor da verdade continua intocado perante isso. Dos 4 tipos de seres criados, desde Brahma a um pedaço de grama, é o sábio apenas que é capaz de renunciar o desejo e a aversão.
Ora, por este verso dá para perceber o quão forte é o desejo e a aversão. Eles são meio que o motor da vida. O desejo é o que impele, não é? É o que começa como busca por felicidade, prazer, felicidade, mas na realidade é a busca pela totalidade, pela verdade. Mas demora até haver amadurecimento para chegar nesse nível de percepção. E a aversão é aquilo que supostamente te guia para longe do sofrimento. Estas são as duas forças primordiais da vida. E para um buscador sério, num grau avançado, ele conseguiu conter isto, parar isto, travar e desligar-se destas pulsões. Elas não terminaram. Elas continuam lá. E as suas práticas espirituais servem para manter isto de forma que não perturba a quietude. Mas estas são as forças primordiais. E então aquilo ele explica, não é? Que apenas o conhecedor da verdade pode renunciar a estas duas. Porque apenas pelo despertar dá para fazer tudo o que eu expliquei anteriormente, e que é importante fazer o segurar, o anular não é bem a palavra, o conter e o desligar-se dessas pulsões com vias ao despertar, mas transcender isso apenas para o conhecedor da verdade. Mais ninguém o pode fazer. Então, este é um ser grandioso. Raro é o homem que conhece o Self como o uno, sem segundo, e como o Senhor do Universo. Ele continua glorificando a autorrealização e dizendo o quão raro é um ser disperso, que transcendeu os pares de opostos, que se estabeleceu na unidade. É um ser muito raro. Ele faz o que ele considera ser digno de ser feito e não tem medo algum. O medo pauta as ações dos homens comuns, quer seja para uma vida mundana em sociedade, quer seja numa vida espiritual em busca da transcendência. De certa forma, o medo pauta as ações desses seres, até depois ser o entendimento, o amor, né? O medo está lá a pautar, condicionando as ações. E um ser desperto, não é? Ele até pode brincar o jogo da vida, muitas vezes brinca, outras vezes não, tudo depende. Mas por isso, está dito aqui, irá sendo explicado ainda muito mais, não é? Dentro do que é possível. Ele faz o que considera ser digno de ser feito. Outras palavras, podia dizer, ele dá importância até um certo tempo, mas não exagera. Não é? Tipo, o universo que não exagera, porque há limites de até onde se pode ir, seja lá o que isso queira dizer. Porque brincar é uma coisa, agora levar muito a sério aquilo que já se sabe que não existe, aí é outra. Mas isto pode ter várias interpretações. Que as suas ações são pautadas por aquilo que ele, da sua visão, acha digno de ser feito e não tem medo das opiniões alheias, das consequências, seja lá o que for. E as suas ações não são pautadas por medo.
em relação a convenções sociais e etc, e etc. Não é? E o que é que isso quer dizer? Que ele vira um selvagem? Não, porque todas as ações que são pautadas pelo medo, elas têm a ver com a falta de entendimento, porque a maioria delas, sendo corretas, estando ao nível da luz, do bem, tem a contraparte, não é? Tem a parte do entendimento associada com elas. Mas para um ser desperto, isso nem sequer é uma preocupação, mas para ele é natural. Já se os outros vão entender isso dessa forma ou não, uns sim, uns não. E muitas vezes tem aqueles que entendem esse contínuo, inequívoco alinhamento com a grandiosidade do bem, e tem outros que não entendem, entendem exatamente o oposto, mas nenhum deles sabe realmente. Apenas um ser desperto pode saber isso, ninguém mais. Muito bem. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti.